noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê glórias ao Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Amém? Ele está no meio de nós. Nesta noite especial, esta noite de Santa Ceia, esta noite de memorial. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia aí rapidamente, no livro de Levítico, no capítulo 24. Eu vou ministrar hoje uma palavra que marcou muito o meu coração quando o Senhor me deu essa palavra. Eu ainda tenho pensado muito sobre ela, e é algo que a gente fala aqui todos os meses, já foi falado aqui nessa noite, sobre a mesa do Senhor. Amém? O Senhor nessa noite já preparou a mesa para nós. E Ele está aqui nessa noite, ao redor desta mesa. A presença dEle está nessa mesa. Nós sempre dizemos aqui, não é chavão, né, de pastor. É uma verdade da palavra do Senhor. Por muitas vezes os discípulos, eles sentaram-se à mesa com Jesus para comer com Jesus, para participar de uma comunhão com o Senhor. Depois que Ele foi assunto aos céus, essa presença não nos abandonou. Ele diz para nós que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, todas as vezes que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, da mesa da comunhão, o Senhor se faz presente. O Senhor está aqui. Eu quero convidar você a ler Levítico 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Do 1 até o versículo de número 10. Levítico 24, do verso 1 até o verso 10. Diz assim, deixa eu ver se é 10 mesmo, que eu estou com uma Bíblia nova hoje, estou tentando me acostumar. É até 9, né? É até 9, que essa minha Bíblia aqui, ela dá uma continuidade, não para em uma linha em cada versículo. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batido para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas num candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe do melhor da farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertence a Arão e aos seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, porque é parte santíssima da porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Amém? Tem alguém com a tradução aí Almeida? Pode ler para mim, por favor, o versículo 8, que hoje eu deixei Almeida em casa? Pode continuar lendo, Rá.
Tem alguém com uma tradução aí diz que esta é uma porção de memorial na presença do Senhor? Tem alguém com essa tradução aí? A Priscila? Pode ler, Pri. Amém. Vocês entenderam aquilo que vocês leram? Mais ou menos, né? Mas vamos procurar destrinchar esse texto e falar um pouquinho dele. A Bíblia vai nos dizer que tudo que foi escrito, tudo que está escrito aqui é para nossa edificação, é para o nosso ensino. Então, tudo que está escrito, desde o Antigo Testamento, que alguns desprezam, até o Apocalipse, é proveitoso para nós. E tudo tem um significado, tudo tem um simbolismo. Aqui Deus dá ordem a Moisés e aos sacerdotes e dá as leis acerca do tabernáculo. O tabernáculo era aquele lugar de adoração, como se fosse esse templo aqui. Só que o tabernáculo era um templo móvel, né? Diferentemente do templo de Salomão, que tinha um lugar que foi estabelecido. O tabernáculo era um lugar de adoração, mas um lugar móvel, em que eles levantavam, né? E que eles arrumavam, preparavam todo aquele tabernáculo no tempo da peregrinação deles. E ali era um lugar de adoração. Cada utensílio tinha um significado. Cada utensílio tinha um significado. E aqui, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que o Senhor pede para que aqueles homens, né, cheios do Espírito Santo, eles fizessem uma mesa para o tabernáculo. Mas, pastora, o que tem a ver a mesa, né? Pode parecer um utensílio simples, que talvez você não dê tanta importância para a mesa lá na tua casa. Mas hoje eu creio que o Senhor vai mudar o nosso pensamento com relação a isso. Mas o que eu quero dizer para você é que no reino, que você possa pensar nesta noite, que no reino do Espírito, Deus dá um sentido todo especial para todas as coisas. Essa mesa aqui não era qualquer mesa. Era uma mesa feita de madeira de acácia. Ela tinha uma medida específica determinada por Deus. Ela era coberta de ouro. Ela tinha algumas alças, umas varas que transportavam ela de lugar. E o Senhor deu para aqueles homens toda aquela lei, né? E a forma com que aquela mesa deveria ficar no tabernáculo. Interessante é que ela ficava do lado direito. Quando os israelitas entravam, eles já viam a mesa. E tinha alguns utensílios em cima dela, né? Assim como vocês estão vendo hoje aqui, algumas coisas em cima dessa mesa. E tinha 12 pães naquela mesa, 6 de cada lado, exatamente como a diaconia arrumou aqui hoje. 6 pães de cada lado, mas não era assim no cesto, eram 6 pães enfileirados. Eu estava estudando que cada pão desse tinha aproximadamente 2 quilos, ó, né? A Priscila falou esse daí. Cada pão tinha aproximadamente 2 quilos. E ele não era feito de qualquer farinha, Celso. Era do melhor trigo. O melhor trigo era separado para preparar aqueles pães que eram chamados de pães da proposição ou pão da presença. Pão da proposição ou pão da presença. Esta palavra proposição, no grego, ela significa face. Por isso, também a tradução pão da presença. Aqueles pães representavam a presença do Deus de Israel, o Criador e o sustentador deles no meio daquele povo. Olha que coisa
maravilhosa, né? Por isso que quando eu ganho um pão da primícia, eu vou para casa orando, porque eu creio no sinal profético que eu recebi da parte do Senhor. E aquela mesa significava que o Deus que alimentava os israelitas estava no meio do seu povo. Por isso eu quero começar dizendo para você nesta noite que o Deus que nos alimenta está no nosso meio. Aleluia! E eu quero que você entenda nesta noite que a mesa que o Senhor prepara para nós não é qualquer mesa, é a mesa onde a sua presença está, onde a sua presença nos satisfaz, onde a sua presença nos preenche. Aquilo que os pastores disseram, aquilo que os ministros de louvor disseram e foi ministrado ao nosso coração nesta noite, preencheu o nosso coração. Mas eu quero te dizer que a presença ela completa e a presença ela faz transbordar o nosso coração. Aleluia! E é tão maravilhoso que esses pães, né, como eu já falei aqui, tinha uma medida da farinha específica, era feito do melhor trigo e tinha que ficar 6 de cada lado. 6 de cada lado. Eu fiquei pensando, por que 6 de cada lado, né? 6 de cada lado. E a gente que às vezes quer arrumar uma mesa, quem gosta de arrumar mesa aqui, né? A gente às vezes que quer arrumar mesa, a gente não sei, a gente acha que 3 fica bom aqui, mais 3 ali, 3 de outro lado. Mas era 6 de cada lado, né? Um de frente para o outro. Sabe que isso também me faz pensar que todas as vezes que a gente for fazer alguma coisa para Deus, não faça de qualquer maneira. Porque Deus, Ele é um Deus de detalhes. A gente pensa que não, mas Deus é um Deus de detalhes. Olha para o tabernáculo. Perceba os detalhes do tabernáculo. Era uma mesa que tinha uma medida específica, coberta de ouro, tinha alguns utensílios e todos os utensílios foram, o modelo e as dimensões foram dadas pelo Senhor. Esses pães, eles tinham uma medida específica do melhor trigo e 6 ficavam de um lado e 6 ficavam de outro lado. Sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Às vezes a gente não se importa com aquilo que é pequeno, não é verdade? A gente fala, mas isso é uma bobeirinha, mas isso é pouca coisa. E a gente às vezes se preocupa só com aquilo que é grande, aquilo que é visivelmente aparente. Mas o Senhor ministrava o meu coração que são os detalhes de Deus que nos preenche no dia a dia. São os detalhes dele que vão nos preenchendo e nos fazendo chegar à plenitude. Eram 12 pães representando as 12 tribos de Israel, também representando os 12 apóstolos do Cordeiro, também um símbolo de totalidade, também um símbolo de completude. Isso significa que só a mesa do Senhor tem o poder de completar, de preencher o nosso coração. Você pode ser convidado para muitas mesas, para muitos banquetes, mas só a mesa do Senhor preenche a alma. Só a mesa do Senhor completa todo o nosso ser e traz satisfação. Na mesa do Senhor não há alimento somente para o físico, mas também para a alma. Quando estamos sentados na mesa do Senhor, na mesa da comunhão, nós somos satisfeitos, nós somos plenos. Nenhuma mesa tem o poder de preencher a alma, por melhor que seja o banquete em cima dela, né? Porque a gente gosta de banquete, a gente que é crente é uma benção, né? A gente gosta de comer bem, sim ou não? Tem mais alguém que se identifica comigo? Alguém uma vez me disse que Daniel saiu da cova dos leões porque ele caiu na cova dos leões. Porque se caísse na cova dos crentes, não ia sobrar Daniel para contar a história. Porque crente gosta de comer bem, isso não é pecado, é bênção de Deus, não é verdade? É bênção.
do Senhor para as nossas vidas, né? E aquele pão na mesa, ele era trocado todo sábado. Olha que interessante. Todo sábado, aquele pão era trocado por um pão fresco. E só os sacerdotes podiam comer daquele pão, e não era em qualquer lugar. Era uma porção chamada de porção memorial, que eles tinham que comer no lugar santo. Você entende o que Deus te dá? O pão, o alimento espiritual que o Senhor nos dá, é uma porção gloriosa, poderosa, que a palavra do Senhor, ela é santa e ela é digna de toda aceitação. Aqueles sacerdotes tinham que comer aquele pão num lugar santo. E aquele pão, ele era trocado toda semana. Sabe o que isso significa? Que na presença do Senhor, todos os dias, tem pão fresco para nós. Tem uma palavra nova. Tem uma nova revelação para te fortalecer, para te sustentar. Tem um pão fresco para te nutrir, para te alimentar, para te abençoar, para te fortalecer, para que na força dessa comida você continue caminhando na presença do Senhor. Por isso que a gente não pode ficar longe dessa mesa. E eu quero te dizer que todos os dias que você se achega à presença do Senhor, a mesa já está posta. A mesa já está preparada. Esta mesa aqui é simbólica, mas todas as vezes que eu e você, nós nos achegamos a esta presença, Ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Deus é Deus que prepara a mesa até no deserto. Deus é Deus que prepara a mesa. E eram 6 pães, um de cada lado. O que isso significa? Que a edificação ao redor da mesa do Senhor é uns aos outros, é mútua. Todos os que estão ao redor da mesa do Senhor são abençoados, sem exceção. Sem exceção. Ninguém sai com fome, ninguém sai de mãos vazias, todos saem abençoados. Quem aqui é de família grande, de 10, 12 filhos? Quem aqui é? Ó, a Cris, o Celso, a irmã Fátima, a irmã Elisete. Tinha lugar na mesa para todos os filhos lá na sua casa, Elisete? Não? E na sua? Ficava gente de fora, não ficava? Mas ficava com fome? Não, por quê? Porque na casa do Pai tem pão para os filhos. Na casa do Pai ninguém sai de mãos vazias. Ninguém sai com fome. A bênção é para todos. O aprendizado é para todos. A edificação é para todos. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem vindo de vez em quando, hoje o Senhor te convida a permanecer na mesa. Aleluia. Hoje o Senhor te convida a não só comer e ir embora, mas o Senhor te convida a comer e a permanecer nessa mesa. Porque esta mesa é uma fonte de vida eterna. E eu falo da mesa da comunhão. Eu falo da mesa que o Senhor prepara quando nós estamos na presença dEle. No capítulo 24, no versículo 7, diz assim, ó: junto a cada fileira dos pães, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial, para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor, preparada no fogo. Sabe o que tinha na mesa? Incenso. Sabe o que não pode faltar em nossas mesas? Oração. Não pode faltar, o Espírito Santo ministrava o meu coração. Não pode faltar em nossa mesa, irmãos, a oração. Na mesa do Senhor havia contínua oração. Sabe por quê? Porque o Deus que sustenta o seu povo estava ali, aleluia, e Ele deu aquela mesa como porção memorial para o seu povo, como uma aliança perpétua. Aquela mesa, irmãos, era para os judeus como um altar levantado ao Senhor.
E o pão era como um sacrifício levantado ao Senhor. Por isso eu coloquei aqui, né? Isso significa muita coisa para nós. Que na mesa do Senhor precisa haver oração. Nas nossas mesas também precisa haver oração. E às vezes a gente arruma a mesa tão correndo, não é verdade? E às vezes nem senta na mesa, né? Porque é tão corrido o dia a dia, é uma rotina tão maluca, que às vezes a gente não para se assentar na mesa. E para fazer uma refeição como é necessário, para os judeus toda refeição tem que terminar do jeito que começou. E sabe como que eles começam? Orando. E sabe como que eles terminam? Orando. E sabe o que eles dizem? Que o maior desafio, a oração mais importante não é a que eles fazem no começo da refeição. A oração mais importante que eles fazem no final da refeição. Sabe por quê? Eles dizem assim que orar quando a gente está com muita fome e vê uma mesa farta é fácil. Mas orar depois que a gente já está saciado, agradecendo ao Senhor, é mais difícil. Por isso é que não pode faltar em nossas mesas oração. E os judeus, eles começam e terminam com uma bênção. Você entende que tudo que tem na tua mesa é bênção do Senhor? Tudo o que tem em cima da tua mesa é bênção do Senhor. Eles agradecem depois de comer e sabem que é mais importante, porque é mais fácil orar quando está com fome do que agradecer depois de barriga cheia, depois que é saciado. Agradecer pela bênção. E eles se lembravam da palavra de Deuteronômio capítulo 8, versículo 10, que dizia que quando eles entrassem na terra de Canaã, eles teriam que entrar na terra, comer do fruto, se saciar e glorificar o Senhor. Então, depois de saciados, eles glorificavam ao Senhor, glorificavam na presença do Senhor. O mais importante era que todos eles fossem envolvidos pela gratidão, pela porção que o Senhor colocava na sua mesa. Nesta noite você pode dar glória a Deus pela porção que Ele tem colocado na tua mesa. Glorifica Ele, porque a porção que Ele tem colocado na nossa mesa é como uma porção memorial. É Ele dizendo para nós assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O sustento, tudo que Ele nos tem dado é como uma porção memorial. O pão da palavra pelo qual somos saciados na nossa alma. Esse é para ser um memorial nas nossas vidas. Toda palavra que Deus tem nos dado, no tempo em que nós temos estado com Ele, no momento de comunhão, porque mesa fala de comunhão. Estas palavras, elas precisam ficar gravadas em nosso coração, porque esse pão, que é a palavra, é uma porção memorial do Senhor para a tua vida. É porção que Deus tem nos dado para que possamos fazer aliança perpétua com Ele. Tem gente que come do pão da mesa do Senhor e vai embora. Outros que comem e fazem aliança com o Senhor, como eu e você. Alguns comem, recebem a bênção, são abençoados, recebem a palavra e vão embora. Outros recebem aquela palavra, aquela porção é um memorial. Gravou seu coração, é algo tão maravilhoso que essas pessoas, elas fazem uma aliança perpétua com o Senhor. Na mesa, há muito amor envolvido, muita intimidade. É ou não é verdade? Se leva para a tua casa e põe para sentar na sua mesa quem você não conhece? Dificilmente. A mesa é o lugar da gente manifestar o amor. Mesa é um lugar de intimidade. Mesa é um lugar de comunhão. Foi ao redor da mesa que os discípulos foram gerados. Era em casa,
comendo com eles, que Jesus revelava os mistérios do reino para o coração deles. Então a mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar de comunhão. Na mesa formamos discípulos. Tudo que você fala na mesa às vezes é replicado, é ou não é? Ensina para uma criança ao redor da mesa para você ver. Daqui a pouco ela está repetindo o que você está falando. Tudo o que você fala é replicado. Por isso nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos na mesa. Porque às vezes tem pessoas que gravam no coração. Nós já ouvimos aqui e nós estamos cansados de ouvir. Mesa não é lugar de celular. Mesa não é lugar de discussão, né? Mesa é lugar de perdão. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de gratidão. Por isso, talvez, né? O Senhor ministrava comigo. Talvez você não tenha uma toalha bonita lá na tua casa, um suplá, umas taças, umas pratas, né? Ou uma louça bonita para arrumar a mesa. Mas eu quero dizer para você que quando você colocar a mesa na tua casa, coloque com amor, coloque com alegria, coloque com gratidão. E mesmo que seja um pão com um café com leite, ou uma bolacha e um chazinho, essa mesa é especial, porque a presença do Senhor está ali. Porque a presença do Senhor está na tua casa. Convide Jesus para se assentar na tua mesa. Convide Ele para fazer parte de cada uma das tuas refeições. Convide Ele para participar das celebrações, aleluia. Convide Ele para participar dessas celebrações. Glorifique o nome dEle. Outra coisa que eu aprendo aqui nesta palavra é que a porção que Deus tem colocado em nossa mesa é um memorial para que nós possamos saber que Ele é quem nos sustenta. Abra comigo aí Isaías 46, verso 4. Ah, Jeová Jirê. Pastora Berenice leu esse texto aqui na quinta-feira. Eu achei maravilhoso esse texto. De Isaías 46, versículo 4. Aleluia. Isaías 46, verso 4. Alguém pode ler, por favor? Aleluia! Mesmo na sua velhice, quando vocês estiverem de cabelo branco, eu vos sustentarei, porque fui eu que vos fiz, ó glória. Eu os livrarei, eu os salvarei. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, todas as vezes que tiver o alimento lá na tua mesa, glorifique ao Senhor, porque é o Jeová Jirê na tua casa. É o Jeová Jirê na tua vida. É Ele dizendo para você, olha, você é meu, eu vou te sustentar. A minha presença está aqui no teu lar, na tua casa, ao redor desta mesa. Esse pão não é um simples pão. Esse pão representa a presença, representa a provisão dEle, o sustento dEle, que certamente não nos faltará, porque Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. A mesa também é um lugar de transformação. Judas só não foi transformado ao redor da mesa porque ele não quis. Só por isso. Porque ele não quis. Mas todos os dias, quando nós estivermos
na presença dEle, na mesa dEle, no altar dEle. Será uma oportunidade de ser transformado de fé em fé, de glória em glória. De fé em fé, de glória em glória. Esse lugar, ele é propício para aprender, mas também ensinar. Lembra de Paulo? Paulo diz: o que eu aprendi do Senhor, também vos ensinei. Paulo sentou na mesa com Jesus, para depois sair ensinando. É claro que a gente sabe a história, que Paulo foi um apóstolo fora do tempo e ele não caminhou com Jesus fisicamente, mas espiritualmente sim. Ele aprendeu com o Senhor. Ele aprendeu o valor da mesa do Senhor. Ele aprendeu o significado da mesa do Senhor. Ele aprendeu a preciosidade que é sentar-se. Por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de sentar nesta mesa, para comer o pão e beber o cálice do Senhor. Então a mesa do Senhor é um lugar propício para aprendermos. Vamos ler aí João 6, do 54 ao 58. Quem achar aí pode ler João 6, do verso 54 ao versículo de número 58. Aleluia, até aí. Isso, até aí, Robson. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Esse ato de alimentar-se de Cristo pela fé é representado na mesa da ceia. Comer da carne e beber do sangue. Esse ato, ele é representado pela fé no dia da ceia. Por isso que nós não podemos abrir mão de Santa Ceia. Nós não podemos abrir mão da mesa que o Senhor tem preparado para nós. Esta mesa representa uma fonte de vida eterna para nós. Uma fonte de vida abundante. Uma fonte de vida que não seca, mas uma fonte de vida que se renova a cada dia. Porque quanto mais a gente se alimenta do Senhor, mais a gente vive pelo Senhor e para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Por isso, irmãos, não abra mão de culto de Santa Ceia. Não abra mão da comunhão com o Senhor. Não abra mão de estar na mesa com o Senhor. Não abra mão. Você sabe que lá fora há muitas mesas que são preparadas. E às vezes há até recompensas que nos são oferecidas para sentar nessa mesa, como mesas de demônio. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu ajudava a arrumar a mesa da ceia. Hoje já faz alguns anos que eu não faço mais isso, porque graças a Deus aqui nessa igreja tem uma diaconia abençoada, que prepara essas mesas maravilhosas. Mas na época, eu ajudava a arrumar a mesa da ceia, a embalar os pães, a preparar o cálice. E eu recebi uma proposta, eu acho que eu já contei aqui, uma proposta de cozinhar dentro da maçonaria, para fazer acarajé na maçonaria. E a pessoa que me convidou disse para mim assim: quanto você quer para vir fazer acarajé aqui na maçonaria e servir a mesa? Eu disse: não tem preço, porque eu não vou. Porque as minhas mãos são usadas para preparar a mesa do Senhor.
E às vezes a gente é convidado e é oferecido até recompensa para se assentar, para comer ou para desfrutar de outras mesas. Mas quem entendeu o significado desta mesa não abre mão dela. Porque outras mesas elas podem até encher o ventre, mas depois tudo é lançado fora. Mas somente a mesa da comunhão, da presença do Senhor é quem pode preencher, satisfazer a nossa alma. Nós podemos ver que Jesus, Lucas, eu não vou ler porque o tempo corre, capítulo 22, versículo 15, Jesus estava antes, da sua morte, ele disse para os discípulos assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Jesus amava estar na mesa ao lado dos seus discípulos. Por isso convida Jesus para sentar na tua mesa, porque ele tem prazer de sentar à mesa conosco. Convida ele, ainda que você esteja sozinho, Ivetinha que mora sozinha, convida Jesus. Senta aqui comigo. Eu conheci pessoas que colocavam até uma xícara para Jesus. Você já conheceu gente assim? Quem já conheceu? Teve gente dando risada? Conheço pessoas que colocavam até uma xícara para Jesus. Fala: Jesus, senta aqui comigo nesta mesa, porque eu sei que o Senhor está aqui. Convida Jesus para a sua mesa do dia a dia, de celebração, porque a presença dele vai tornar a tua mesa um lugar especial. Nós podemos ver que Jesus se assentava na mesa até com os pecadores, até com o endemoniado, Porque Jesus estava comendo com os discípulos. Judas estava fazendo o quê? Endemoniado, querendo trair Jesus. E eu fiquei pensando, e às vezes a gente não quer colocar algumas mesas para servir algumas pessoas. Já parou para pensar nisso? Ah, não, mas não vou fazer não. Aqui não vem. E sabe o que eu fico mais maravilhada? É com a serenidade de Jesus, com Judas endemoniado do lado dele. Com a serenidade de Jesus, Sabendo que Judas estava ali endemoniado. E Jesus, não perdeu a linha. E sabe o que o Senhor ministrava no meu coração, irmãos? Que às vezes nós vamos servir mesa para algumas pessoas que a gente não quer, que a gente não deseja, mas são essas que Deus quer transformar através da presença de Deus na tua mesa e na tua casa. É claro que a gente não vai sair abrindo a porta e convidando qualquer pessoa. Eu estou falando aqui de direção de Deus. Eu falo aqui de pessoas que o Senhor certamente vai te direcionar. Porque certamente você vai construir um memorial ali e haverá transformação. Judas rejeitou, mas Zaqueu aceitou. A Bíblia diz que quando Jesus estava na casa de Zaqueu, comendo com ele, o que aconteceu lá? Um arrependimento. Uma transformação, mãe, ao redor da mesa. Por quê? Porque a presença de Jesus estava lá. E Zaqueu se arrependeu e foi transformado ao redor daquela mesa. O Senhor Jesus, ele sabia de onde vinha e para onde ele ia. Por isso, quando ele tinha a oportunidade, ele preparava a mesa. Até para uma multidão que só comia e virava as costas e saía. Mas Jesus manifestava o poder da sua presença. E ali ele ensinava grandes lições. Porque a mesa do Senhor, a nossa mesa, é um lugar de muito aprendizado. Não é ao redor da mesa que às vezes a gente educa os nossos filhos? Que a gente os ensina no caminho do Senhor? Então, irmãos, preparar mesas é preparar oportunidades. Quando você chegar lá na sua casa nesta noite e você olhar para aquela mesa da cozinha, pode ser uma mesinha de 4 cadeiras, uma mesa pequena, uma mesa de 6, de 8 lugares, não sei, tamanho da mesa que você tem lá na sua casa, mas saiba que esse lugar é um lugar de oportunidades.
de conectar os corações, um lugar de ensinamento, um lugar de transformação. Na mesa, as escamas caem. Na mesa, os olhos são abertos. Lembra dos discípulos lá no caminho de Emaús? Lembra que Jesus fez com que ia embora e eles convidaram Jesus e falaram para Jesus assim: vem, Senhor, fica conosco esta noite. E na hora que eles começaram a comer, os olhos deles foram abertos, o coração deles começou a arder, a queimar na presença do Senhor. Isso é muito maravilhoso, irmãos, porque só quem tem os olhos espirituais para enxergar a presença ao redor da mesa sabe que essas coisas acontecem. Uma vez eu já contei também, não sei, acho que eu estou repetitiva na minha história, mas se estou, me perdoa. Me lembro que toda vez que eu viajava para a Bahia, eu queria dar um presente para minha mãe. E minha mãe era aquela que tinha condição de comprar tudo que queria, mas não comprava nada. E tudo que ela ganhava, ela dizia: mas para que isso? Eu não preciso. E aí eu falei: Senhor, eu não sei o que eu vou comprar, porque qualquer coisa que eu comprar, ela vai falar que não precisa, ela não vai usar, ela vai dar para os outros. Como eu fiz várias vezes, dava presente caro, as crianças são testemunha. Uma vez comprei um jogo de panela, as panelas dela estavam tudo emendada com Durepox. Colocava no fogo, subia a chama assim, era do Durepox. E eu falava: mãinha, pelo amor de Deus, tem que jogar essas panelas. Ela falava: não, porque essa daí foi meu avô que me deu. Foi fulano de tal que me deu. Eu não jogava as panelas, e se eu jogasse fora era uma briga. Comprei um jogo de panela Tramontina, ela pegou, quando a minha sobrinha casou, ela deu de presente. Embrulhou e deu de presente. Falei: meu Deus, o que eu vou comprar para ela? O Senhor falou assim: compre uma toalha de mesa. Eu falei: uma toalha de mesa? O Senhor falou: vai lá. E ainda me falou a loja: vai lá e compra uma toalha de mesa. Irmãos, quando eu cheguei com aquela toalha de mesa, ela ficou tão feliz, irmã Vânia, que ela comprou um plástico transparente, colocou a toalha, acho que ela, na vida, ela só lavou aquela toalha 2 vezes, eu acho. De tanto que ela gostava, as crianças são testemunha aí, ó. E ela não tirava, ela morreu, eu trouxe a toalha para minha casa, tá lá de herança, a toalha de mesa. E aí um dia, e a minha mãe era aquela que ninguém ia na casa dela. Ninguém gostava dela, porque ela era uma pessoa difícil. Tinha que ser muito cheia de amor, cheia de perdão, para frequentar a casa dela, porque ela botava todo mundo para correr. Os parentes botavam todo mundo para correr. E aí um dia eu estava lá de férias, eu sentei na mesa, eu olhei, estava a minha mãe biológica, o meu irmão, a minha prima, a minha sobrinha, as minhas 2 sobrinhas, os meus 2 filhos e uma tia minha. O Espírito Santo falou para mim assim: você está vendo que a mesa é um lugar de comunhão e que ao redor da mesa o Senhor, a minha presença trabalha no coração? Porque foi a presença de Deus que atraiu todas aquelas pessoas para lá, para aquela mesa. E quando a minha mãe morreu, essas pessoas todas estavam lá para honrar minha mãe. E eu entendi quantas oportunidades a gente às vezes perde ao redor da mesa. E a mesa onde a presença do Senhor está não é um lugar qualquer, aleluia. Não é, um lugar qualquer, não é uma simples refeição. E eu escrevi aqui: está na mesa. Servir a mesa faz parte da nossa aliança com Jesus. A presença de Deus completa aquilo que falta na nossa mesa. A presença de Deus completa tudo o que falta na nossa mesa. E é algo tão maravilhoso. O pão da presença é tão maravilhoso, tão tremendo, que é poderoso para libertar até quem não está ali e está longe. A Bíblia conta que a mulher Cirofenícia, eu vou encerrar com essa história. Ela estava com a sua filha endemoniada em casa.
E ela chamou Jesus, clamou a Jesus, para que Jesus fosse lá curar sua filha. E Jesus respondeu para ela assim: olha, não é lícito tomar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela tinha tanta fé, que uma migalha daquele pão que caísse da mesa era o suficiente para libertar sua filha. E ela disse isso para Jesus. E Jesus disse que nunca viu uma fé em Israel como a dela. Então, irmãos, se para os filhos o Senhor reserva o pão, você imagina aquilo que Ele faz quando nós estamos ao redor da sua mesa. Deus faz maravilhas na vida dos teus filhos. Deus faz maravilhas. Se até uma migalha que cai é suficiente para transformar, para libertar quem ficou lá em casa, você imagina o pão que Ele nos está dando nesta noite. Aleluia! Você imagina aquilo que Ele está liberando para você que veio sentar na mesa, para você que não come migalha, mas que come o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Aleluia! Esse pão é poderoso para nos fortalecer. Vamos nos levantar. Tinha mais coisa, mas não dá para falar. A hora já está avançada. Esse pão é poderoso, irmãos, para nos fortalecer, para nos sustentar. Eu queria que nós dessemos as mãos aí. E nós vamos orar ao redor desta mesa. E nós vamos agradecer ao Senhor pelo pão da palavra que Ele tem nos dado. Lembre-se que a mesa é como um altar. E cada palavra é como o pão que tem nos alimentado. Alimentado essa família na fé, chamada IPG Mogi Moderno. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse pão. Esse pão tem sido um pão fresco. Todo dia que você vier aqui, todo culto que você vier, é um pão fresco. Não é pão amanhecido, é pão fresco. Recebido do céu, é como um maná, aleluia, que desce todos os dias para alimentar o nosso coração, para alimentar a nossa fé, para fortalecer o nosso espírito.